O que é que está a achar deste panorama todo em Moçambique? Eu fui falando sozinho, não sei se foste ouvindo aquilo que fui colocando. A opinião. Ouvi tudo. Ouvi tudo. E para dizer que Moçambique hoje, de facto, está de luto por conta de alguma irresponsabilidade, e vamos atribuir essa irresponsabilidade a uma mulher que perdeu aqui uma oportunidade de se inscrever, portanto, nos anais da história, como uma salvadora, como uma salva-pátria, como uma salva-vidas. Mas não foi esse entendimento, porque ela preferiu o lado mais fácil de agradar os favores. Também é que temos que reconhecer que quando as pessoas, desde pequenas, habituam-se a receber favores, se calhar é o caso da professora doutora. Vejam, pelo título, a designação professora doutora, significa uma PhD, tem um grau de literacia muito elevado, que devia ter, de facto, competências e deveria merecer um tratamento qualificado. Mas ela preferiu, portanto, oferecer-se a Frelimo, penso isto, porque se calhar foi a Frelimo que lhe deu a primeira viagem, que lhe deu a primeira casa, que lhe deu o primeiro carro, que lhe deu a primeira saia, que lhe deu a primeira blusa. É isso que faz confusão na cabeça de certas pessoas. Eu, pelo menos, não concordo com isso, porque eu tenho me dedicado com toda a minha energia, toda a minha força, e tenho estado, de facto, em linha vermelha, dando o meu peito às balas, e prefiro doar a minha vida, porque eu formei-me com recurso do Estado. A única maneira de compensar e retribuir o que o Estado por mim fez, digo Estado porque o Estado somos todos nós, é, de facto, debitar algum conhecimento, no sentido de ajudar o próximo, de ajudar o povo e, quiçá, ajudar os próprios governantes a perceber que a via que estão a conduzir o barco não é aquela, mas devia ser por outra. A doutora, prefiro chamar dona doutora, fez aquilo que nós considerávamos que fosse um risco maior. E quando nós tentamos fazer o apelo para que ela tivesse, de facto, rebuscado os sentimentos de maternidade, de acessibilidade, de dignidade, era no sentido de evitar o caos que hoje está acontecendo. Nós não o fizemos porque não tínhamos noção. Nós fizemos exatamente por sentido de responsabilidade e pela noção que tínhamos das consequências advenientes. E exatamente isso que está a acontecer, porque também uma das vítimas, as primeiras vítimas foi a senhora, que a casa dela ficou em chamas, não sei se é casa própria, ou casa construída, ou casa de função, casa atribuída. Mas seja como for, é uma propriedade que ela usava e que gostaria que ela ficasse para simbolizar amanhã para os vindouros que tinha, de facto, conseguido alguma coisa em vida. Mas isso é uma consequência que ela vai levar para toda a vida. Isto vai lhe provocar um trauma, porque ela não conseguiu fazer o que o povo pedia. Mas, por um lado, nós, quando fazemos essa análise política em Moçambique, não podemos nos limitar na verticalidade. É preciso que nós façamos de forma transversal, porque, na verdade, sabemos que os aspectos internos são determinantes, mas também tem outros aspectos que influenciam as decisões. Uma das partes que influencia a decisão é a parte externa, é a influência do exterior. É que não podemos, de facto, minimizar que, por causa dos interesses dos jogos, essa crise interessa a muitos países. Um deles é Angola. Espero bem que o nosso Estado angolano não esteja envolvido. Digo bem, Estado angolano porque quando o governo movimenta forças para um outro país, está a representar está a vincular o país, está a vincular o Estado, está a nos vincular a nós todos. Gostaria que não fôssemos, mais uma vez, envolvidos nesse escândalo,
sob pena de sairmos daí humilhados, como foi no caso da Côte d'Ivoire e da Guiné-Bissau. Mas dificilmente nós podemos descurar dessa possibilidade. Esta possibilidade é material, esta possibilidade é viva. Até porque pode interessar alguém que vai ensaiar no cargo também em si aleatório, no cargo em si desmerecido, porque não era a vez de Angola assumir a União Africana, mas por conta das vaidades, este cargo foi comprado. E é isto que também está em causa para sacrificar o povo moçambicano. Mas o povo moçambicano aprendeu com muitas lições, até porque teve um dirigente, um responsável, um presidente, que era contra estas arbitrariedades, porque ele era a favor do povo. E ele dizia, vou citar, a fruta pode estar podre, mas só cai quando se abanar a árvore. Estou a citar o Samora Machel. É preciso abanar a árvore para que a fruta caia. É preciso abanar a Frelimo para que a Frelimo caia. O povo está no bom sentido. É manifestar a sua indignação, a sua revolta, por ter sido ignorado, por ter sido desrespeitado, humilhado nos seus desejos, nas suas vontades. Se o povo elegeu o presidente Venâncio, deve ser o presidente Venâncio que tem que governar. Não pode ser o Chapo, porque também uma pergunta que devemos colocar é a seguinte: o que a Frelimo tem de especial? Olhando para a história, discorrendo até ao presidente Sassante Nunzi, o Nunzi, de facto, é o tal menino brilhante de Moçambique. O que o Nunzi, de facto, teve de especial? Porque na língua que podia me comunicar com o mundo e que eu teria lhe entendido, não consegui perceber o que ele falava. Sempre exprimou da sua habilidade na sua língua materna, língua nacional, ou a língua tradicional. Mas na língua portuguesa, o senhor Nunzi demonstrou claramente que era incompetente, tanto é que, da forma que falava, como fazia. E fez tudo errado, tudo fez mal. No entanto, esta é uma preocupação muito grande, porque a África hoje toma, de facto, de luto, justamente porque esta decisão é uma decisão política que decorre de muitas negociatas e muita coisa que o Dr. William me disse faz sentido, especialista em direito constitucional, aquilo que o Dr. William, de facto, debruçou, expressou e com muita propriedade, é que deve ser tido em linha de consideração. Questionar os porquês. Será que o Tribunal Constitucional, o Conselho Constitucional, tem competência para acrescentar e diminuir mandatos? Se recebeu da CNE, como é que vai alterar o resultado que a CNE lhe forneceu? E esta senhora, quando foi confrontada pelo presidente do Podemos, se não podia, em nome da transparência, convidar os políticos para, em conjunto, conferirem, de facto, os votos, conferirem os editais, se estão certos ou não estão certos. A senhora dizia que aquele espaço era reservado simplesmente pelos técnicos da jurisdição, porque a componente política termina na CNE. E a senhora esqueceu-se que em situações excepcionais também deve-se atuar de forma excepcional. Era uma exceção, em nome da transparência, poder convidar as pessoas, porque se calhar poderia haver uma razão incubada que em conjunto podia se escrutinar e evitar o risco. Porque mesmo o Chapo... Anselmo, não era uma exceção. Anselmo, não era uma exceção. Anselmo, não era uma exceção. Anselmo. Sim, sim. Anselmo, não era uma exceção. Não era uma exceção. E não termina a intervenção na CNE. Porque ela aí está a coordenar uma demanda
enquanto tribunal eleitoral. Eleitoral, muito bem. E o tribunal eleitoral acolhe os entes participativos nas eleições. É preciso que isso fique vincado. Mais um dado novo. O problema que se diz que pode ir a outros órgãos, os órgãos da SADC, mesmo estando cunhados como clube de compadres, a União Africana e depois ao Tribunal dos Direitos Humanos, é, de facto, replicar estes atos anormais ao processo eleitoral. Este é um elemento importante que o Dr. William me coloca para a senhora professora doutora perceber que o seu ato ficou completamente limitado e confinado numa única linha de pensamento, porque ela já estava formatada com o princípio de favorecer a Frelimo. E olhando e ouvindo agora o Dr. William, me faz sentido que tem que se estender, portanto, a abordagem no sentido de se apurar a verdade eleitoral, coisa que se pretendia. E ela não obedeceu este princípio, viola o princípio sagrado e hoje coloca o país, de facto, numa situação muito complicada, que será muito difícil travar, porque eu ainda penso que isto é uma revolução pela luta da soberania, não há qualquer força que possa impedir. E nós sabemos também, pelas informações que temos vinda de Moçambique, que Moçambique, nos últimos tempos, fez ali algumas movimentações muito estranhas, na qual conseguiu introduzir forças estrangeiras para fazer face a esta investida. Mas queremos pedir também ao presidente Nussi que se já fez tanto mal durante 10 anos, que ele se poupasse nesses últimos dias que ele já está de saída, que pelo menos tenha só esse peso de consciência que não foi capaz, foi impotente, foi incompetente de travar, de impedir, de criar problema para o país, um país que ele encontrou não tanto complicado, mas também tinha uma mínima calmia, uma mínima paz. O que ele fez só foi um complemento. Seria bom que ele pudesse manter o clima com que ele encontrou o país e seria bom que o próprio Chapo pudesse perceber que nesse clima não era possível governar. Ele está insistindo numa situação que amanhã também pode lhe sair muito mal. Mas também lá está o velho ditado que diz quem com o pau mata, com o pau morre. Quem com o ferro mata, com o ferro morre. São expressões extremas que não deviam ter sido usadas ou chamadas nessa altura, mas temos que ouvir que já se provou que com essa gente, penso que a melhor forma de se disputar e de se retirarem do poder é mesmo a paulada, porque não cumprem, não obedecem, nem respeitam os princípios da legitimidade.